Bom dia, meu amado e querido irmão, amigo, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre nós, amém? Estamos juntos mais uma vez aqui com o nosso porção diária da palavra. Hoje eu quero ler com você o texto que está em Gênesis capítulo 37, leremos então nos versos 12 a 14 e do 17 até o 20. Diz o texto: Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Verso 17: Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles ouviram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Amém. Aqui está o texto da palavra de Deus para nós hoje, e nós seguimos a história, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora chegamos em José. José, né, aquele que nasceu do relacionamento entre Jacó e Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava, a jovem que Jacó amava, pela qual ele havia trabalhado 7 anos, depois ficou mais 7, né, naquela situação com Labão. E agora, né, nós temos aqui o episódio que relata a vida de José. A partir agora do capítulo 37 até o final, o que nós vamos ver são ações, né, de Deus na vida de José e bem como na vida de Jacó e dos seus irmãos. Então entra em cena aqui a figura de José, aquele filho que Jacó amava, filho da velhice, né, filho daquela mulher que ele havia também declarado o seu amor, e assim ele cuidava de José, dava presentes a José, e José era, de certa forma, odiado pelos seus irmãos. E José ainda colabora, né? Ele teve um sonho e ele então conta o seu sonho para os seus irmãos, né, de que maneira que os seus irmãos estariam se curvando diante dele. Eles ficaram mais irados ainda. Então José conta outro sonho, fala que o sol, a lua e 11 estrelas estariam se curvando diante dele, e Jacó chama a atenção de José também nesse sentido, fala: então eu, sua mãe, seus irmãos vamos nos curvar diante de você. E então, esses sonhos, mais a realidade da forma como Jacó o tratava, tudo isso então faz parte desse contexto, e os irmãos então odiavam José, queriam matá-lo. Na verdade, o texto vem dizer para nós que eles tinham tanta raiva de José que eles estavam dispostos a matá-lo. Veja que a palavra de Deus diz que Jacó pediu que José fosse ver onde estavam os seus irmãos, e ele faz. Ele obedece, por certo era um jovem obediente ao seu pai, e ali então ele vai ao encontro dos seus irmãos. Seu pai diz: olha, quero que você vá lá, que você veja onde eles estão, veja como está o rebanho, volte e me traga notícias. E então José, imediatamente ele faz. Quando os irmãos o veem, né, quando viram, vindo ainda longe, diz: vem lá o sonhador, vamos matá-lo, vamos jogar na cisterna, vamos dizer que algum animal então tenha o devorado, e assim então vamos ver o que vai acontecer com ele. Então, é importante nós termos toda essa realidade histórica, a narrativa, o contexto, e a partir daí então, o que eu e você podemos aprender? A grande verdade é que na nossa casa, na nossa família, né, existem as individualidades. Na verdade, cada um tem o seu posicionamento, segue a sua dinâmica, mas nós somos uma família. Temos diferenças, né? Podemos ter gostos diferentes, preferências, ideais, objetivos, sonhos, né? Mas é importante nós estarmos atentos que a família, ela é instituída por Deus, e Deus tem planos e propósitos a serem concretizados através da família. Mesmo as nossas famílias imperfeitas, mesmo nós que somos imperfeitos,
e Deus tem planos a serem concretizados sobre nós. E assim também era na família de Jacó. Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, como a areia do mar, e que não se pode contar. Renovou a aliança com Isaac, estabeleceu aliança com Jacó. E agora nós estamos aqui diante de uma situação específica, quando José, ele conta esse sonho, quando ele tem na sua trajetória de vida a realidade da ação de Deus. E podemos perceber que muitas vezes em nossa família, nós também, pelas diferenças, nós ficamos chateados com aqueles que residem conosco. Ficamos chateados com a nossa família, aborrecidos, não é? Mas é importante que nós busquemos o Senhor, a direção de Deus, para compreender o que Deus quer para cada um de nós, para nós não estarmos alimentando em nosso interior o ressentimento, a mágoa, a tristeza, né, a revolta, o aborrecimento, para nós não estarmos de forma alguma permitindo que a amargura tome conta do nosso coração, da nossa mente, e a partir daí então a convivência com os nossos familiares, ela se torna difícil, posso dizer até que se torna insuportável. Então, o Senhor Deus não quer isso. Deus não planejou a família para isso. Pelo contrário, quer que nós sejamos, sim, uma família unida, harmoniosa, feliz, próspera, bem-sucedida, em que todos cumpram com a sua função, com o seu papel, e a partir então da família, em que os valores eles são internalizados, e a partir daí então a família ela abençoa toda a sociedade. Então, aqui está uma situação ruim, uma situação difícil, mas que precisava ser resolvida. Mas nós temos aqui uma confirmação pela palavra de Deus, que o coração dos seus irmãos, ou dos irmãos de José, na verdade, os impulsiona. E Rúben até tentou preservar a vida de José, mas quando ele sai, os irmãos que ficaram, então eles concretizaram, não a morte de José, mas eles o venderam, e eles então tramaram um plano diabólico para anunciar ao Jacó, o pai, que José havia sido morto. Então eles elaboraram um plano, executaram aquele plano, eles mentiram para o seu pai, e então eles venderam José para uma caravana que passava, e depois José então foi vendido no Egito e seguiu, e essa é uma outra história. Mas o importante aqui é que irmãos tomados por sentimentos ruins que não estão e não são aprovados por Deus, podem, na verdade, terminar uma realidade de tragédia dentro da família, dentro de uma casa. Por isso, a questão espiritual importante para mim e para você é que nós precisamos pedir a Deus para que nenhum desses sentimentos negativos, pessimistas, ruins, que não estão de acordo com a vontade do Senhor, tome conta da nossa mente, do nosso coração, porque eu quero dizer para você que não vale a pena. Não vale a pena. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria, alegria, satisfação, contentamento, e vamos então promover a paz, promover a harmonia dentro da nossa casa. Que Deus seja conosco, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos por mais um dia e somos gratos pela Tua palavra, que nos auxilia, que nos ensina, que nos corrige, que nos mostra com clareza como podemos ter uma vida melhor. Por isso, abençoe as famílias nesta manhã. Abençoe, Senhor, o relacionamento familiar, seja do casal, seja dos pais e filhos, ou seja entre irmãos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a família de cada pessoa nesta manhã que tiver a oportunidade de ouvir esta palavra. Assim, ó Deus, seja conosco, nos ajude, somos imperfeitos. Deus, nós temos nossas falhas, mas através da Tua palavra e da ação bendita do Senhor, podemos ter uma vida diferente. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.